Olá, turminha! Hoje teremos aula de História. Então, pegue o livro de vocês e abram na unidade 2, na página 24. Nós iremos falar sobre patrimônios históricos e culturais. Página 26. Nossos patrimônios. Em grande parte das cidades brasileiras, existem construções e monumentos muito antigos, que foram preservados até os dias de hoje. Alguns exemplos dessas antigas construções são os casarões, os fortes, as igrejas, os mosteiros, os teatros, as pontes, os coretos e os chafarizes. Diversas dessas construções são reconhecidas como patrimônios históricos e é responsabilidade do governo preservá-las, para que não sejam destruídas ou descaracterizadas. Esses patrimônios são transformados em lugares públicos que todos podem visitar. Os patrimônios históricos representam parte da memória coletiva dos lugares e, por isso, é muito importante preservá-los. Quem é Tomás Antônio Gonzaga, você irá fazer a leitura. Eu o desafio, não há necessidade de ser feito. Página 27. Cidades históricas. Algumas cidades brasileiras são muito antigas, como São Vicente, no estado de São Paulo, Salvador, no estado da Bahia, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, Recife, no estado de Pernambuco. Elas foram fundadas no período em que o Brasil ainda pertencia ao Reino de Portugal, isto é, nosso país era uma colônia administrada pelos portugueses. Essas cidades são conhecidas como cidades históricas. Ao visitá-las, é possível encontrar casarões, igrejas e monumentos antigos que revelam um pouco das características da sociedade da época em que foram construídas. Além disso, temos a oportunidade de entrar em contato com obras de arte desse tempo, como pinturas e esculturas que ornamentam diversas construções. Uma das marcas de muitas dessas cidades históricas são os sobrados coloniais. Eles eram construídos bem próximos um do outro, sem muita distância das ruas e sem espaço para as calçadas. Eles possuíam várias portas e janelas bem altas, e em alguns deles havia pequenas sacadas, de onde os moradores observavam o movimento das ruas. E abaixo, você deverá observar a fotografia de Tiradentes. É uma cidade histórica que fica no interior de Minas Gerais. Ela foi muito importante no período colonial porque ao seu redor havia muitas minas de ouro. E você deverá realizar a atividade do jogo rápido. Número 1. Você já conheceu uma cidade histórica? Número 2. Na sua cidade existe algum bairro que concentre muitas construções antigas? Página 28. Reconhecimento dos patrimônios. Em cada época, a sociedade seleciona o que ela pretende deixar como memória de seus feitos para gerações futuras. Por exemplo, muitas pessoas têm o costume de tirar fotografias. Como você já sabe, esse é um meio de registrar alguns momentos e aspectos da nossa vida para outras pessoas no futuro. Muitos outros momentos deixaram de ser registrados, mas eles também são importantes para a nossa história de vida. Assim, também ocorre com os patrimônios. Mesmo aqueles que não são reconhecidos constituem importantes fontes para o estudo de um período passado, porque alguns documentos registrados do passado são reconhecidos como patrimônios históricos e outros não.
Alguns órgãos são responsáveis pelo registro e o reconhecimento dos patrimônios históricos e culturais brasileiros. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é uma importante instituição do governo federal que cuida dessa questão. O exemplo de um bem tombado pelo IPAM é a Vila Ferroviária de Paranapiacaba, inaugurada em 1867, por onde passava a ferrovia que fazia o transporte de passageiros e de café para o Porto de Santos, até por volta de 1960. Os trens eram um meio de transporte importante no Brasil. Depois eles foram substituídos por outros, como o metrô, os ônibus e os caminhões. A vila construída em torno dessa ferrovia simboliza o momento da expansão da agricultura cafeeira nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Existem ainda na vila as casas e construções dos moradores que trabalhavam na ferrovia. E abaixo você deverá realizar atividades do jogo rápido. Número 1. Observe a fotografia acima. Podem ser considerados patrimônio apenas a ferrovia, apenas as edificações ou tudo que pertence à vila de Paranapiacaba. Número 2. Por que essa vila é considerada um patrimônio histórico? Página 29. Existem patrimônios que são importantes para uma grande sociedade, como um país, e outros que têm importância para grupos menores de pessoas, como cidades, vilas ou povos indígenas. Porém, mesmo tendo valor histórico para grupos menores e específicos, os patrimônios revelam a grande diversidade cultural da humanidade. Por exemplo, os povos indígenas possuem alguns lugares sagrados de grande valor para a cultura deles. A Cachoeira de Iauareté é um desses lugares, reconhecido pelo IPAM como patrimônio por ser muito significativo para os povos indígenas que habitavam a região dos rios Uaupés e Papuri, no estado do Amazonas. As histórias e os mitos narram a cachoeira como local de origem desses povos, por isso ela é considerada sagrada para eles. Os patrimônios relacionados à vida e aos costumes dos grupos, comunidades ou povos tradicionais também são fundamentais para que o conjunto da sociedade possa perceber a história, a diversidade de povos e as culturas que compõem o nosso país. E abaixo aparece a imagem, a tribo indígena. Página 30. Patrimônios culturais. Além das construções, dos monumentos e das cidades históricas, existem outros tipos de patrimônios, os culturais. Podemos dividi-los em patrimônios culturais materiais e imateriais. Veremos o que é cada um deles. Os patrimônios culturais materiais são bens físicos, como os artesanatos, as construções e os objetos, os livros, os documentos escritos, as obras de arte, as fotografias, os filmes, as gravações, entre outros. Já os patrimônios culturais imateriais são os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes tipos de manifestações e práticas, como danças, festas, religiosidade
expressões teatrais, músicas e artesanais, conhecimentos, modos de fazer, de trabalhar, de brincar, de falar, de contar histórias, de cozinhar e etc. O desafio não há necessidade de ser feito. Antigamente, as manifestações culturais das classes mais pobres da sociedade eram discriminadas, ou seja, tratadas de forma preconceituosa. Hoje, existe uma grande valorização da diversidade cultural. O estudo das comunidades locais e dos diversos povos que vivem no Brasil tornou-se objeto de pesquisa para muitos historiadores, sociólogos e antropólogos. Com isso, as manifestações populares passaram a ter a importância que merecem. São considerados patrimônios os registros e manifestações que representam os diferentes modos de viver e as diferentes práticas culturais de vários grupos sociais. Existem também os patrimônios culturais que são considerados importantes para toda a humanidade e não só para nacionalidades específicas. São os patrimônios culturais da humanidade, determinados pela Unesco, a agência da Organização das Nações Unidas. No Brasil, existem 13 patrimônios culturais da humanidade. Página 31. Você deverá realizar a atividade do jogo rápido. Observe as imagens a seguir e escreva abaixo delas se representam um patrimônio cultural material ou imaterial. Diversidade cultural, diversidade de saberes. Os costumes que são considerados patrimônio imaterial estão relacionados ao modo de ser, de viver e de praticar as atividades do dia a dia de diferentes grupos e comunidades do Brasil. Esses conhecimentos são transmitidos de geração em geração, como vimos anteriormente. Dessa forma, muitos dos conhecimentos que recebemos dos nossos familiares também foram recebidos por eles, de pessoas que viveram antes deles. Por isso, o patrimônio cultural tem muita importância para um povo, uma comunidade ou um grupo. Ele está relacionado à história e aos costumes das sociedades. O Brasil é um país muito grande, que tem uma grande diversidade de manifestações culturais. Todas elas fazem parte do nosso patrimônio e representam a nossa cultura. Página 32. A roda da capoeira é uma forma da expressão muito antiga, criada no Brasil pelos africanos que foram trazidos pelos portugueses para serem escravizados. No Brasil, os povos de diferentes regiões do continente africano, que falavam diferentes línguas e com culturas diversificadas, se encontraram. Das tropas culturais, ele surgiu a roda de capoeira, uma forma de luta muito utilizada na resistência à escravidão. A roda de capoeira é uma expressão cultural muito singular, pois reúne música, canto, dança e luta, sendo reconhecida no mundo inteiro. O maculelê também é uma expressão que mistura luta e dança, criada por africanos que viviam na Bahia no passado. Os participantes do maculelê dançam em grupo, batendo bastões que seguram nas mãos, diferentemente da roda de capoeira, que é acompanhada pelo som do berimbau. O ritmo do maculelê é direcionado pelos atabuques, ou melhor, atabaques, instrumentos percussivos, ou seja,
precisa de bater nele para o som sair, e é acompanhado pelo canto. E abaixo você pode fazer a leitura do É Verdade e ficou curioso? Página 33. Hora da leitura. Patrimônio Cultural Brasileiro. Você deverá fazer a leitura dessa página e responder as questões. Número 1. Quem são os personagens dessa história? E número 2. O que acontece no fim da história?